Fala pessoal, tudo bem? Bom domingo aí para todos vocês. E hoje a gente vai iniciar então a fazer uma análise sobre o fechamento mensal e o que a gente vem observando, principalmente alguns ativos aí, a movimentação dos preços no mensal. E vamos lembrar que a gente usa muito o mensal justamente para fazer o nosso trend following, ou seja, seguir as tendências. Então a gente gosta muito de observar os ativos no mensal para ver o comportamento deles e a direção que o mercado então está tomando. Lembrar que geralmente quando as médias apontam para um lado, a gente costuma então operar, porque a gente está vendo que os operadores em si estão fazendo aquela tendência, estão mandando o mercado para aquele lado. Então a gente gosta muito de observar esses pontos. E a gente tem que lembrar também da seguinte frase no mercado financeiro, que é "The trend is your friend", ou seja, a tendência é a sua amiga. Então a gente precisa seguir sim a tendência. Nós costumamos então apenas observar alguns sinais quando o mercado está ou sobrecomprado ou sobrevendido para fazer a zeragem das nossas posições, realizando lucro ou assim por diante. Tá? Mas a gente sempre está procurando operar a favor da tendência e nunca contra ela. Bom, eu separei aqui, nós vamos dar uma passada em alguns dos principais ativos aqui do Ibovespa, e a gente vai dar uma olhada então no gráfico tanto semanal quanto mensal, para ver o que está ocorrendo aí nesses gráficos, tá? Então vamos lá. Ibov, vamos iniciar aqui pelo Ibov no mensal, tá? A gente tem algumas marcações aqui de linha, pode atrapalhar um pouco agora a nossa visualização, mas vamos lá. Médias, todas as médias então estão apontadas para cima no gráfico mensal do Ibov, tá? Não tem nada aqui dizendo que o Ibov vai cair, porém a gente tem algumas sinalizações. Não é sinais assim, não é um dos sinais mais fortes que a gente tem relativo a quedas no mensal, mas é um sinal importante para a gente ficar atento. Notem aqui que a gente teve lá antes do crash de março também essa sinalização do Ibov. Ou seja, esse aqui se chama uma estrela da noite, tá? Ou seja, aqui aparecendo a estrela cadente, então ela vem aparecendo aqui no formato aqui de pressão dos vendedores. E aqui a gente tem uma sinalização que é mais um doji, tá? Ou seja, abriu num ponto, foi até lá em cima e voltou e fechou no mesmo ponto. Se fechasse um pouquinho mais perto, a gente já teria um sinal um pouco mais vendedor nesse sentido. Tá? Então, nesse sinal aqui relativo a candles, a gente não tem uma sinalização assim tão forte, mostrando que o mercado em si vai cair. Tá? As médias todas elas estão apontando para cima, ou seja, aqui é o que a gente fala do trend following, a tendência está altista, tá? Então continua uma tendência altista, principalmente se a gente olhar lá no crash de março, as médias todas apontadas para cima, então não tinha nenhuma sinalização de que o mercado iria para baixo. A gente sempre usa essas médias aqui no formato aritmética, tá? Elas são bem mais lentas do que as médias exponenciais, e aqui a gente vê claramente para onde que a tendência está apontando. Então, por exemplo, aqui a gente não ia pensar em vender, tá? Por mais que está fazendo um repique à média, tá? A gente teve uma barra vendedora e um repique à média, mas as médias continuavam apontando para cima. Então, a gente não tinha assim um setup de venda para montar a venda nesse patamar aqui do Ibov. Tá? É somente uma atenção que a gente vai tendo antes de montar esse tipo de operação. Então a gente alia, tá, tanto os indicadores quanto os gráficos. Então os gráficos eles são muito importantes para nós, porque a gente só tem duas informações no mercado, que é o preço e o volume, e através dos gráficos a gente consegue então extrair essas informações. Tá? E aliando os indicadores e aliando os gráficos, então a gente vai, digamos assim, movendo as nossas ordens de stop ou para sair do mercado, enfim, para fazer a realização de lucros, mas sempre aliando aqui aos gráficos, tá?
Um ponto importante, que notem que desde 2016, quando o IBOV mudou as suas médias, ou seja, elas viraram para cima, todas as correções que o IBOV fazia na média, tá, são oportunidades de compra. Então, lá na época de 2016, a gente tinha diversos indicativos de que o mercado estava virando e, basicamente, a gente podia, então, iniciar as nossas compras esperando aqui a movimentação do mercado. A gente usa outros indicadores, tá, para tentar pegar o mercado mais embaixo, ou seja, quando está mostrando para a gente que a tendência está virando, a gente utiliza alguns indicadores e principalmente o price action para ver quando o mercado está virando. Notem que até a gente vinha com um volume bem reduzido já aqui em 2015, ou seja, não havia mais tanta pressão na venda aqui. E logo quando a gente teve barras, então, mais compradoras, ou seja, essas barras verdes aqui, o volume já começou a se destacar. Então, um ponto que a gente pode fazer a compra, tá, é principalmente aqui quando a gente fala do PC de compra, que é o ponto contínuo. Inclusive, é uma técnica identificada pelo Alexandre Volva, que é do Stormer, para quem conhece, aí, é bem famoso no mercado financeiro, brasileiro, inclusive, é aqui da região sul do Brasil, tá, do Rio Grande do Sul. Mas vamos lá, olha a pancada que o mercado deu. Olhem as barras, a quantidade de barras de queda, e basicamente com 3 barras a gente eliminou aqui vários meses de queda. Tá? Isso aqui é uma sinalização de que o mercado está querendo mudar a sua tendência. E principalmente aqui, ó, então o mercado subiu, aqui já houve uma virada de média, tá? Nesse ponto aqui. Aqui a gente teve o famoso PC de compra. O que é o PC de compra? A gente vai botar uma ordem start aqui nesse mês. Superou 1 centavo, a gente entra comprado e vai seguindo toda a tendência, tá? Então quem tivesse comprado lá em 2016 estaria até hoje aí posicionado praticamente no IBOV. Claro que a gente teve algumas sinalizações, principalmente aqui em março, então poderia botar uma ordem de stop aqui embaixo desse candle, você simplesmente sairia do mercado aí com 116%, o que é excelente, ninguém está procurando comprar fundo, tá? Mas aqui a gente teve então se não me engano, foi a parte do Wesley Day, né? Que a gente teve aqui, se não me engano, tá? E nesse Wesley Day, ou foi a greve dos caminhoneiros, não me recordo agora, a gente teria outro PC de compra, ou seja, bota uma ordem start aqui na 1 centavo acima, e aqui você poderia ter posicionado mais ordens, fazendo novas alocações, e aí já daria mais uns 50%, tá? Então a gente alia tanto as indicações aqui de notícias e ver como é que está o estado da nossa economia, para depois então a gente fazer as nossas realizações. Então aqui foi um indicativo de fazer realizações, tá? Então sempre aliando os gráficos, principalmente em prazos mais longos, que são mais confiáveis, a gente consegue extrair um potencial, extrair um maior retorno do mercado, tá? Vamos notar aqui, ó, aqui a gente teve então um outro doji, tá? Praticamente como esse que a gente teve no mês passado, a gente teve outro, e notem que não surtiu efeito, teve uma queda aí de 5% e voltou a subir. E a gente já teve uma queda de 1,1% mais ou menos, mas esse candle aqui, ele não é um candle extremamente potente para a gente confiar aí numa venda sólida e assim por diante. O que a gente pode fazer? Reduzir as nossas posições compradas, tá? Nós já estamos com o nosso portfólio extremamente ajustado, porque a gente considera aqui que o risco continua sendo extremamente elevado. Mas notem, aqui a gente também teve a correção na média de 9, e o mercado volta a subir. Então, existem várias estratégias aí que a gente pode utilizar, tá? Notem aqui, ó, outro candle, o mesmo formato do que a gente teve praticamente no mês passado, tá? Teve uma quedinha leve, praticamente de 3%, mas nada que tivesse mudado a tendência. O grande problema que a gente está vendo, tá, é que toda essa alta aqui, ela não está convergindo com, basicamente, os indicadores econômicos. Então, pode ser que esse candle aqui, ele surta um efeito diferente dessa vez, tá? Então, sempre ficar ligado nessas questões, ok? Então, o IBOV aqui, por enquanto não vemos nada, tendência de alta, vamos ver no semanal.
Semanal, notem como ele está respeitando essa linha de tendência, tá? Tá chegando aqui numa zona já mais importante, então tentou romper o topo histórico, fez justamente uma correção aqui no topo e já entrou ordens de compra. Então, a gente teve a linha de tendência de alta, a correção no topo e apenas agora um repique aqui, ó, porque a gente está vendo o mercado corrigir de forma bem gradativa, tá? Então vai ter muito operador gráfico que vai fazer o seguinte: como o mercado continua apontando suas médias para cima, eles vão botar ordens start aqui nessa semana, tá? E ordem stop na semana anterior, tá? Então, se o mercado passar aqui para cima, eles vão entrar comprando e vão botar suas ordens de stop aqui. O grande porém é, se o mercado fazer um zigue-zague aqui e retornar aqui para baixo, ele vai perder essa linha de tendência, tá? Possivelmente essa média de 9 já vai virar para baixo e vai estar estopando essas pessoas aqui que estão comprando aqui de forma mais agressiva aqui na média. Então isso é um ponto bastante importante que a gente precisa observar, tá? Outras diferenças aqui, ó, vamos ver no semanal, tá? Médias apontando para cima, tá? O mercado passou aqui, corrigiu, ordem de start aqui, e vocês estariam dentro do trade aí, tá? Então, olhem como as pessoas compram de forma agressiva aqui nas médias de 21, tá? Essa média aqui é utilizada praticamente no mundo inteiro, gente. Então, tem muita gente olhando essas médias. O ponto importante é, se o mercado perde, geralmente essas médias, tá? Geralmente a tendência, as pressões começam a mudar também, tá? Mas geralmente tem defesa nessas médias. O mercado costuma segurar, tá? E assim, ó, quando a gente starta uma ordem, por exemplo, aqui nas médias, é muito difícil o mercado, principalmente em tempos gráficos maiores, cuidado quanto a isso, tá? Porque a gente está falando de mensal e semanal, mas principalmente nesses tempos gráficos, é muito difícil o mercado vir e estopar vocês. E se estopar, é porque o mercado está informando que ele vai mudar a sua tendência. Tá? Então, a única coisa que a gente precisa ficar ligado aqui no IBOV é a perda, então, da semana passada, tá? Porque as médias podem virar para baixo e principalmente porque o mercado está em cima dessa LTA, que vem conduzindo lá desde março. Aqui. Então, tem vários toques, a gente vê aqui. Eu não sou muito desse tipo de LTA, enfim, não é muito o nosso ponto aqui, a gente não costuma utilizar tanto isso. São apenas referências, mas não quer dizer que o mercado obedece aquilo ali de forma, digamos assim, como uma regra, tá? A gente prefere olhar mais as médias do que essas linhas, ok? A gente não vê tanta possibilidade aí de trade com essas linhas. Principalmente cuidem as médias. Vamos lá, vamos analisar aqui médias, tá? Olha aqui, correção na média, puff para cima. Por quê? Porque a gente tinha indicadores todos mostrando que o mercado estava indo para cima. Notem, média virou para baixo, chegou próximo das médias, o pessoal já começa a entrar vendendo, tá? Média virada para cima, olha aqui, correção na média de 21, puff para cima. Ó, tentando perder, aqui é a briga feia, tá? Então, tentando perder, mas a pressão continua sendo de compra. Média está virada para cima, média virada para cima, e o mercado continua apontando para cima, tá? Aqui são distorções, obviamente isso acontece de uma forma mais frequente, tá? Não tão frequente, desculpem, essas distorções, como foi o crash ali de março. Mas vamos lá, no tempo de 2016, olhem como já, se a gente reduzir a escala, por exemplo, ir para a semana, como a gente já percebe mais essa movimentação, principalmente nessa semana aqui, onde o pessoal entrou comprando a rodo aqui, ou seja, a gente teve muita presença do Smart Money, e quando essa força ela entra, tá, geralmente essas forças assim, elas acabam cansando, tá? Ou seja, se esgota, porque eles tentam comprar o máximo possível sem muito estardalhaço. Não digo estardalhaço, porque eles fazem estardalhaço no preço, mas causa um cansaço no mercado. Então, a gente passou aqui praticamente, quantos dias aqui, ó, aguardando? 70 dias, tá? Praticamente 3 meses, até que houve a correção, então, na média de 21, e aí o mercado seguiu a sua tendência.
Então, quem estava ligado já mais ou menos no mensal, nos indicadores econômicos e começou a reduzir as suas escalas gráficas, por exemplo, para um semanal, pôde aproveitar muito bem toda essa alta aqui do Ibovespa. Tá? Então, a gente está aí, continuamos com as médias apontadas para cima. Por enquanto, há a sinalização só de uma correção aqui. Então, o pessoal já entrou comprando novamente. Índice futuro, vamos ver aqui. Índice futuro já tem um candle mais feinho aqui, tá? Mas mesmo assim, o volume dele é alto, que é algo que chama a nossa atenção, tá? Isso é muito importante quando tem essas pressões de venda, porque aqui o que quer dizer? Entrou bastante comprador, o mercado subiu, os vendedores entraram e bateram nos compradores. Só que o volume está bem elevado e isso acaba assustando um pouco, tá? Então a gente precisa ainda ficar um pouco mais ligado aqui. Quanto ao dólar, deixa eu abrir o dólar futuro, vamos lá para o mensal. Dólar futuro, então. O que o mensal está me dizendo? Inclusive, esse gráfico aqui a gente mostrou já numa live nossa com vocês, mas a gente manteve o estudo aqui, ó. Média de 21 apontando para cima, gente. Tá? Correção na média, aqui tende a dar uma segurada. Tá? Eu falo tende, porque a gente não sabe o futuro, ainda mais quando a gente fala de dólar. Vamos olhar aqui, ó, média apontando para cima, o mercado fez essa correção e já entrou pressão compradora, ou seja, daquelas pessoas mais agressivas que estão no mercado. Então, por enquanto, o nosso indicativo é que o dólar está apontando para cima. Tá? Então, ele já fez a sua correção nos meses aqui em cima da média de 21 e a tendência é que ele siga altista. Tá? Semanal, as médias já apontam para baixo. Notem aqui, ó, o mercado deu essa pancada. Aqui as médias já viraram, tá? Aqui a gente nota a média virando. E, inclusive, aqui a gente tem setup de venda para o dólar. Tá? Mas, como a gente alia todos os indicadores econômicos com os gráficos, a gente acabou fazendo a nossa redução aqui pelos 5,75, por aqui a gente reduziu praticamente 70% da nossa posição em dólares. Tá? Mas, como a gente segue o gráfico mensal, a gente ainda tem um pouco de dólar comprado, principalmente quando a gente comprou aqui de forma mais agressiva na média de 21. Notem aqui, ó, no semanal, tá? Correção mais forte aqui na média de 21, média de 21 apontada para cima, o pessoal entra comprando aqui, ó, então botam suas ordens ou compram já diretamente na média, tá? Fazendo alocações com risco controlado aí, mas muitas vezes eles compram diretamente na média. Agora, o mercado começa a ficar lateral, assim, começa a se enrolar muito, aí já fica um pouco mais complicado para a gente ver a direção das médias. Mas como aqui, como ele está começando a apontar para baixo, o mercado já briga um pouco mais aqui para tentar superar essas médias. Tá? Mas dólar no mensal continua apontando para cima, a gente não tem nenhum indicador diferente do dólar, tá? Nem indicadores econômicos que mudem isso. No semanal, a gente ainda tem a média de 200 apontando para cima, então possivelmente o dólar vai dar aí oportunidades em prazos mais longos para quem quer fazer as suas compras. Tá? DI, vamos lá, mensal do DI. Médias estão virando para cima. A gente tem um afastamento um pouco maior aqui das médias, tá, no DI, então a gente precisa tomar um certo cuidado, porque o pessoal pode começar a fazer uma realização por aqui, tá? Tanto é que isso aqui é tudo candle de dúvida. Lembrando que a gente fez a nossa compra aqui, reduziu a nossa exposição, voltamos a comprar, somente para esperar alguns meses, para não ter que estar pagando taxa disso aí, enfim. Mas a gente está com a expectativa que, se retornar, a gente vai voltar a comprar mais. Mas o DI ele não costuma fazer esse tipo de correção aqui nas médias, tá? Normalmente ele sobe, ele mostra a sua tendência e ele lateraliza para depois seguir novamente, tá? Ele faz muito esse tipo de movimento, lateralizar para depois dar mais uma pancada. É o que a gente chama de onda. Então, expansão,
contração e expansão novamente. Tá? Vamos ver aqui, ó, expansão, contração de uma forma não tão lateral e expansão novamente. Tá? Então, no mensal as médias já apontam para cima, então mostrando que o DI, então, revertendo a sua tendência. Ok? Semanal do DI. Vamos lá, olhem aqui como os compradores seguram nas médias. Média de 21 apontando para cima, e o mercado já começa a mostrar aqui que está ficando interessante uma compra aqui no DI. Tá? O que a gente diz, se o DI romper essa parte aqui ó, de 8,46, 8,47, isso aqui pode dar uma movimentada, uma estilingada bem forte nos DIs. Então, cuidado aí quem tem renda fixa, porque pode ter uma movimentação aí bem ruim para quem está na renda fixa. Tá? Então, DI está assim apontando para cima. Vamos lá. Milho. Vamos no milho. Milho, deixa eu só fazer tirar as nossas ordens aqui do gráfico, para não ficar aparecendo aí para vocês. Aí, ok. Milho, o que aconteceu no milho? O milho vinha na sua tendência altista, e lembrem-se quando a gente falou no milho lá, nessa região aqui, a gente fez uma compra, então, no milho, já se desfez dessa compra, porque a gente ainda tem algumas fragilidades no milho, e aí a gente fez uma venda também no milho, pegamos aqui em cima, tá dando aí um lucrinho bom, mas notem como há defesa aqui nas médias. Por que a gente fez uma compra aqui? Porque a média continuava apontando para cima, gente. Não tinha nenhum movimento de reversão. O único movimento que a gente tem mais preocupação aqui no milho, para quem está comprado, é justamente o que ele está armando aqui, ó, fazendo um pivô de baixa, tá? Então, topo, fundo, topo mais baixo do que o topo anterior, então aqui ele está fazendo um pivô de baixa. Agora, ele só tem que perder isso aqui para virar as médias e fazer uma tendência de baixa novamente. Mas as commodities, geralmente, elas são muito seguidoras de tendência. É muito raro a gente ver, inclusive, elas encostando na média de 21, por exemplo, em prazos semanais ou mensais. Tá? É muito raro. Geralmente, quando elas perdem a média de 9, é porque elas estão revertendo a sua tendência. Tá? Tanto é que a gente vê pressão aqui, ó, já quando as duas médias estão imprensadas. Então, atenção aí quem tem um milho comprado aí na sua carteira. Tá? Café. Vamos lá, café no mensal. Café no mensal, olhem aqui, ó. Chegou aqui na média, deu uma pancada, está fazendo uma correção. Tá? Por enquanto não tem nenhum indicativo de que o café está mudando de tendência. Se a gente vai para um prazo menor, olhem aqui, ó, compra aqui, ó, gente. Mas tá louco, isso aqui dá muito dinheiro, gente. 30 e poucos pontos no café, isso aqui é muito dinheiro. E a gente falou diversas vezes para vocês lá sobre a oportunidade que o café estava dando, principalmente se a gente olhar tempos gráficos, tá? Então é muito raro a gente ter um stop no café. Por exemplo, o PC de compra ia ter a ordem aqui nesse candle vermelho, na máxima dele, tá? E se a gente olhar o que o mercado fez, o mercado foi aqui para baixo e depois foi lá para cima, ou seja, ativou a compra lá no final do mês. E aí vem carregando, carregando. A gente pode utilizar um stop barra no semanal aqui. Então seria estopado aqui com 30 e poucos pontos aí de lucro, gente. Isso aqui é muito dinheiro, tá? E a gente falou bastante sobre esse movimento aqui no café, tá? Então, Ibov está apontando para cima, dólar está apontando para cima, DI está apontando para cima. E aí, gente, que tem alguma coisa aí que não está tão certa, porque dólar para cima, DI para cima, não é bom para a bolsa. E geralmente, como a gente tem mais dinheiro rolando no dólar e no DI, geralmente esses dois é o que estão apontando o caminho correto, tá? Então, a gente segue aí tranquilo com a nossa posição aí, reduzimos principalmente blue chips, e na sexta-feira, se não me engano, a gente reduziu algumas small caps, tá? Mas vamos lá. Vamos para as principais ações que a gente tem aqui, ó, que compõem o Ibovespa. Aí que está um grande porém, gente, é o que a gente vem notando é a seletividade no mercado.
eu tinha calculado, se não me engano, cerca de 60% das ações do Ibov já estavam em tendência de baixa, ou seja, as médias estavam virando para baixo. E 40% então continuava com as suas médias para cima. E esses 40% geralmente são de grandes empresas que têm uma participação maior na composição do Ibov. Tanto é, composição do Ibov, vocês podem vir aqui, tá, no site da B3, pode digitar lá no Google, índice Ibovespa, composição da carteira. Ele vai trazer vocês para essa página aqui. Tá? A gente vai ter a composição aqui já do dia 5/7, ou seja, amanhã já vai alterar essa composição. E aqui a gente tem os códigos das empresas e a porcentagem que ela participa dentro do Ibovespa, ou seja, quantos pontos ela computa lá para o Ibovespa, se essa ação sobe ou desce. Tá? Então, o Ibovespa é uma composição de diversas empresas. E a gente tem aí como maior peso, então, Vale, cerca de 12%, aí, mais de 12% do Ibovespa é composto por Vale. Ou seja, se Vale subir 10%, ele vai 12%, vamos botar aí, 1,2% ela vai colocar dentro do Ibovespa. Tá? Então, muita atenção aí quanto a esses valores aqui da composição. Tá? Mas vamos lá. Vale. Gente, tem como comprar Vale aqui? Podem me dizer o que quiser que Vale está barato. Tá? Mas a gente tem a Vale aqui num dos preços mais esticados da história. A gente não costuma comprar quando tem esse afastamento aqui das médias. Tá? A gente não costuma fazer isso. Então, o que a gente aguarda, por exemplo, Vale fazer? Justamente uma correção nas médias. Então, notem aqui, eu vou colocar o mouse aqui nessa setinha, nesse candle verde, notem aonde a média estava, ou seja, estava distante 50% do preço, tá? E notem depois que a gente tem essas correções. Mas se a gente for acompanhando pelas médias aqui, ela não consegue se afastar tanto. Isso está muito esticado. Tá? Então a gente precisa aguardar as ações fazer uma correção à média. Às vezes é na média de 9 e às vezes, quando a correção é um pouco mais intensa, na média de 21. Certo? Então, aqui, Vale, olha até a média de 9 aqui, está muito distante. Então, fica praticamente impossível a gente fazer uma compra com um risco controlado dentro da Vale. Tá? Então, a gente precisa, ou ela vai ficar lateralizando para as médias encostarem, tá? Ou ela vem corrigindo de uma forma aqui mais acentuada, enfim. Tá? Mas a gente precisa aguardar. Então, a paciência aqui é o que manda. Então, Vale vem puxando muito o nosso Ibovespa, tá? Olhem no mensal aqui, Vale, o quanto já subiu. Tá? Quem pegou ela lá em 2016, vamos botar aqui, ó, pegou a R$13 hoje, está acumulando aí 700 e poucos por cento. Tá? Só que passou aí boa parte, aí, quase 2 anos aí, com Vale lateral. Tá? Mas mesmo assim, quem pegou lá em 2016 aí tá com baita de um lucro na Vale. Ok? Mas médias apontadas para cima, não tem nada aí que nos diga. Mas muito cuidado aqui, porque está muito afastado das médias. Certo? Vamos para outra, Petrobras. Petro 4. O que a gente fez em Petrobras, tá, gente? A gente tinha falado para vocês que a gente fez uma compra. E a gente fez uma compra justamente, se não me engano, foi aqui pelos R$20, se não me engano. Que foi lá nas notícias do Bolsonaro, enfim. A gente fez essa compra porque as médias estavam flat, a gente tinha ainda alguns movimentos para cima, e aí a gente comprou e saiu basicamente aqui nos R$28, se não me engano, a gente caiu fora da Petrobras, tá? A gente pegou um lucro aí de 40 e poucos por cento, com os dividendos aí, deu 45%, se não me engano. Deu bastante coisa aí para nós. Mas a gente acabou se desfazendo justamente porque Petrobras está aqui, ó, tá num topo aqui, basicamente bem difícil de passar, a gente tem bastante pressão de venda aqui, então é melhor a gente ter lucro no bolso, tá? E outra, as médias estão, de certa forma, flat aqui, tá? Ou seja, retas, e o mercado está brigando aqui. Então, a gente deixa o mercado se decidir,
e quando ele se decidir e fizer as correções na média, aí a gente entra aumentando a nossa posição. Então, Petrobras aqui está numa situação bem difícil. E vamos lembrar que Petrobras tem uma boa participação no Ibov também. Tá? Se não me engano, as duas juntas dá quase 10%. Vamos lá, bancos. O que mais vem chamando a nossa atenção, então, realmente são os bancos. Digo para vocês assim, ó, gente, muito cuidado com os bancos, tá? Muito cuidado. A gente está tendo um padrão aqui, ó, que se chama ombro, cabeça, ombro. Eu vou botar, eu acho que em formato de círculos aqui, para ver se vocês conseguem perceber. Vou tirar essa linha aqui. Vamos lá. Então aqui a gente tem um ombro, tá? Desse outro lado a gente tem a cabeça. E aqui a gente está tendo a formação de outro ombro. Vamos lá. Notem como a gente tem uma certa simetria no mercado. Se a gente colocar uma barra aqui no meio, a gente nota que essa porção é praticamente igual a essa porção. Tá? Olha onde é que o mercado parou a queda. Então, aqui a gente teve uma alta e aqui a gente teve uma alta proporcional a essa. Ou seja, a gente espelhando os lados, a gente consegue observar essa simetria. Se a gente olhar desse outro lado, então a gente tem essa formação aqui, que é basicamente essa formação que a gente está tendo agora. Tá? E vamos lá. Média está apontando para baixo. No mensal, isso aqui chama venda, gente. E a gente tem um candle aqui bem vendedor. Tá? Um volume bem significativo, bem elevado aqui em Itaú. Então, a maioria dos bancos, eles estão com essa formação aqui. A nossa análise é, possivelmente, se isso aqui se concretizar, tranquilamente Itaú vem para os R$22, tá? Tranquilamente. Mas isso aqui precisa se concretizar, porque a simetria está dizendo, ó, se a gente vê esse movimento, o Itaú, então, teria que desenvolver esse movimento até aqui a base novamente, tá? Até aqui pelos 22, 22,50. Perdendo isso aqui, gente, a gente fala, é tragédia, tá? Porque o acionamento dessa formação aqui, ó, vai projetar Itaú bem para baixo aqui. Então, muito cuidado com Itaú, tá? Vamos ver outro banco, BBAS. Tá? Banco do Brasil Seguros. Olhem a média de 21 aqui, ó, segurando. Banco do Brasil, desculpa. BBASE, que é Banco do Brasil Seguros. BBAS é o Banco do Brasil. Médias apontando para baixo. Olha os vendedores agressivos. Nós pegamos uma compra daqui até mais ou menos a ponta aqui de Banco do Brasil Seguros. A gente saiu aqui quase que na máxima, tá? Justamente porque a gente estava observando isso aqui. Tá? Então a gente não queria brigar com isso. E olhem aqui o espelhamento que a gente pode fazer. Ó. Olhem essa porção aqui e olhem essa porção aqui como está se formando. E a média está virada para baixo. Ou seja, está chamando gente para vender. Tá? Os operadores gráficos de prazo mais longo estão aqui prontíssimos para atuar na venda. Tá? E com certeza eles já entraram vendendo aqui de forma mais agressiva. Então os bancos estão com essa formação que não é nada legal. E vamos lembrar, os bancos têm uma composição bem relevante no Ibovespa, tá? O que pode trazer o Ibovespa, então, mais para baixo. Então, vamos ter bastante atenção, tá? Por isso, a importância de a gente ver os gráficos mensais. Semanal, a gente saiu justamente aqui, tá? Porque a gente comprou por aqui, que foi lá nas notícias do Bolsonaro, e a gente saiu, então, mais ou menos aqui, porque a gente tinha essa média de 200 fazendo uma pressão aqui nos preços. Tá? No semanal a gente consegue ver melhor essa simetria. Olhem essa porção aqui, ó, desse lado, e olhem essa porção aqui, aqui, e agora a gente estaria formando essa outra porção. Tá? Por isso que eu digo, o acionamento dessa figura traria o Banco do Brasil lá para R$10. Ou seja, ia perder 2/3 do seu valor. Tá? Por isso que eu digo, a gente tem a possibilidade de ver os bancos mais aqui para baixo, mas caso acionem essa figura aqui, eles vão descer e vão descer bastante. Então,
muita atenção, tá? E se a gente olhar no prazo diário, a gente, não, mas tá uma maravilha, né? Só segue, mas não tá tão bonito assim. Olha o pancadão aqui, ó. Simplesmente encostou na 21 lá do mensal, olha o pancadão que os vendedores já entraram, tá? Tudo bem que a gente tem uma queda de volume, mas notem que mesmo caindo o volume, o preço vai caindo também, tá? Porque isso aqui é a pressão dos vendedores. Eles estão mostrando que eles estão no comando aqui. Não tem tanta gente interessada em comprar, tá? Bradesco. Mensal. Também está essa formação, a Bradesco deu uma melhorada aqui, tá? Essa formação aqui, então, o ombro, ele deveria estar parando mais ou menos aqui. Bradesco teve mais força, quase chegando lá no topo. Tá? A média continua ainda apontando para baixo, mas olhem o candle feio aqui que Bradesco deixou. Tá? Então, a gente tem aqui Bradesco uma situação mais indefinida, tá? Média lateralizando, ok? O que mais que a gente pode mostrar? Ambev também, tá? Tá querendo aqui no mensal mudar um pouco, mas média tá flat. Ambev vem lateral aí já desde 2015, então a gente tem 6 anos aí de Ambev no mesmo preço, gente. Ambev no mesmo preço, 6 anos. Imagine vocês comprar uma empresa aí que tá lá no patamar... Opa, não, 2013 praticamente, né, gente? Com 18%, então quem comprou em 2013 aí passou com a ação praticamente lateral aí por 8 anos, tá? Então deve estar aqui de forma lateral. Vamos ver algumas outras ações. Vamos ir passando aqui, vamos dar uma analisada aí. Azul tá, média tá flat, indecisão, ó, gente, padrão de indecisão, ó. Tenta ir para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Isso aqui é um padrão de indecisão, tá? O mercado não sabe para onde ele está querendo ir. Tem briga aí entre várias pessoas, tá? Vários investidores. Bradesco tá com as médias apontadas para baixo. Notem aqui que o investidor estrangeiro gosta mais das ações ordinárias, tá? E a gente vê que o Bradesco já tem uma movimentação mais parecida com o do Itaú, aí do que Banco do Brasil. Então a gente nota aqui o ombro, cabeça, ombro aqui, mais bem desenhado. Vamos ver o que mais, ó, preços embaixo das médias. BTG, ó, poucas ações que estão comandando essa alta aí no Ibovespa, tá? Pouquíssimas. Ó, Brasil Foods, olha aqui, média apontando para baixo no mensal. Isso aqui vai chamar venda, ó. Perdendo a mínima aqui, vai chamar venda porque as médias estão apontando para baixo, tá? Então, muito cuidado. E olhem aqui, ó, como segue tendência. Encosta na média, cai. Encosta na média, cai. Tá? Encosta na média, entrou pressão. Tentou passar a média, entrou pressão. Mas aqui ele já dá demonstração de força. Tá? E olhem os volumes quando entra nas médias aqui, ó, como os volumes são crescentes. Tá? Então os volumes aumentam bastante. Geralmente os mercados sobem com pouco volume e depois cai com bastante volume. Mas olhem como as médias aqui seguram no mensal. Tá? Tanto na alta quanto na baixa. Então, sigam a tendência, gente. Olhem os prazos mais longos, por favor. Tá? A gente pede para vocês fazerem essa análise. O que mais que a gente tem aqui? Ó? Cielo, olha aqui. Médias apontando para baixo. Chegou, tentou ir perto da média e puf. Imaginem, gente, ganhar vendido em Cielo somente numa correção aqui na média, daqui para baixo, ó. Você já estaria ganhando 50%. Impressionante. Impressionante. CEMIG, Cogna também, outra ação, ó. Foi lá na média de 21, pancadão para baixo. Tá aqui, ó, fazendo uma lateralização, então nem se mexe. Ela pode até subir, até mais uns 35%. Mas você vai estar operando contra as médias. Se chegar aqui, os vendedores já vão querer dar porrada aqui, tá? E o que a gente falou do ombro, cabeça, ombro. Cogna teve esse padrão aqui também do ombro, cabeça, ombro. É um padrão mais não tão bem desenhadinho, mas ele teve aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Perdeu a linha de pescoço, é tragédia, tá? Perdeu essa parte aqui, é tragédia para a ação. Então o mercado ainda perdeu isso aqui, deu uma pancada para baixo.
fez um repique aqui para confirmar o padrão, e depois dava para entrar vendendo aqui a torta e direito, e a gente estaria aí com 30 e poucos % aí de lucro. Tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. IRB, outro caso, ó, gente. IRB, perdeu a média de 21, pancadão para baixo. Aqui já foi problemas aí na empresa, não recuperam. Ela pode subir até lá mais de 100%, mas quem comprou lá em cima, a ação tem que subir 400% para recuperar isso. Eu lembro de muita gente falando de IRB aqui em cima. Tá? JHSF também é uma das ações que teve um turnaround aí, a gente tinha ela na nossa carteira também aqui pelos R$2, se não me engano. 1,50 por aqui, a gente teve essa ação na nossa carteira, a gente saiu por aqui. Prio também tem uma tendência boa de alta, tá? Prio aqui, o bobear chega lá nos R$34, tá? Não tem nada dizendo que não, ó. Oportunidade de compra aqui, ó. Geralmente a gente olha o prazo mensal e nessas ações que são seguidoras de tendência, a gente olha, tenta operar bastante essas ações que são seguidoras de tendência, e a gente procura deixar inclusive as nossas ordens start aqui nas compras na média. A gente vai olhando mensalmente aí mais ou menos como é que está o comportamento das ações e vai trazendo as nossas ordens. E a varejo aí também continua com suas médias para cima, mas está querendo aqui, ó, pivotar para baixo. Se perder aqui também é tragédia, tá? Vai descer mais aqui a ação. Mas por enquanto a média está apontada para cima, então vai ter gente defendendo aqui, ó, tá? Olha a compra magnífica que deu aqui. Olha uma comprinha aqui, ó, na média de 21, aí 25% até hoje, tá? Ou bota uma ordem start aqui, ó. Aí, ó, 24%. Ou na média de 21 ou start nos candles seguintes. Eu vou fazer um vídeo explicando mais ou menos como é que funciona essas ordens start, que a gente pode, e onde fica stop, enfim, para a gente controlar, tá? São análises gráficas. Mas lembrar, a gente sempre alia um e outro. Ultrapar, olha o pancadão aí de ultrapar aí. Eu acho que isso aqui foi split ou agrupamento. Olhem as médias aqui, a maioria das ações aqui que compõem o Bovespa estão tentando virar as médias, estão virando as médias para baixo, ou já estão. Então, muita atenção. Vamos lá. Bitcoin. Bitcoin, vamos... Mensal do Bitcoin também, né? Mensal do Bitcoin, como a gente falou, Bitcoin está em tendência altista, mas ele ainda está longe da sua média de 21, tá? Aqui daria uma oportunidade magnífica de compra, mas por enquanto ele está se segurando. No semanal, a média está flat, tá? Tá lá longe, então pode ser que ele repique aqui para cima para tentar ir buscar 21. Enfim, a gente não sabe o que o mercado vai fazer, mas se ele fosse lá pelos 22 mil dólares, seria uma compra assim de ouro no Bitcoin. S&P, mensal, vamos lá no mensal do S&P. Gente, é o que a gente fala, ó, olhem isso aqui, ó. Olhem onde é que está a média e olhem onde é que está o preço do S&P. Tá um dos patamares também mais altos da sua história no gráfico mensal, longe da sua média de 21. Então, quanto mais ele se afasta, mais intensa vem a queda para tentar chegar aqui na média de 21. Então, muito cuidado. A gente não compra nada de S&P já faz algum tempo, já faz desde o início do ano aqui, não tem compra no S&P, tá? Justamente por conta desse afastamento aqui. Sim, o S&P leva muito tempo aqui, às vezes, para encontrar a sua média de 21, mas geralmente quando ele encontra no mensal é compra de olho fechado, tá? Então, é raro ele perder, e quando ele muda no mensal a sua média, vira para baixo, aí ele dá uma tendência boa de baixa também, tá? A gente teve aqui em 2000, 2008 essa tendência de baixa, mas por enquanto sua média está virada para cima e não tem nada que altere isso. PWZ, médio virada para baixo, tá? Então é o que a gente falou. Então a gente tem aqui pressões de venda, porque isso aqui chama os operadores gráficos para fazer as suas vendas. Petróleo, vamos dar uma olhadinha no petróleo, mudando sua tendência, mas longe da média, tá? Não dá para a gente comprar. Cobre também, olha onde é que está a média, gente. Está muito longe,
Então ele faz esses afastamentos, olha aqui, ó, quando se afastou da média, olha o porradão que vem, até encontrar a média, depois volta lá a sua tendência. Olha aqui, porradão para baixo, olhem a velocidade com que ele volta para encontrar a sua média, tá? Então, sempre recorde, quando o preço se afasta muito das médias, principalmente em gráficos mensais, evitem comprar, evitem de fazer aporte, evitem de... e também evitem de operar contra a tendência. Se a média está apontando para cima, pensem em comprar, mas pensem em comprar quando ele encosta o preço nas médias. Tá? Pessoal, então mais ou menos hoje seria isso. Tá? Eu passei de uma forma bem rápida aqui sobre algumas ações, sobre alguns conceitos aí das nossas médias. E a gente tem que agir aí com muita cautela, tá? Cuidado aí com o dinheiro de vocês. Preservem o capital de vocês e olhem os gráficos mensais para fazer seus aportes, tá? Procurem fazer os aportes quando os preços retornem às suas médias, tá? Principalmente em semanal e mensal, para vocês terem um risco bem mais controlado, tá bom? E alinhem também indicadores econômicos, a situação econômica, para operar com consciência. Certo? Um grande abraço e na próxima a gente vai fazer então um vídeo explicando para vocês dessas técnicas que a gente usa, das correções na média, de como que a gente usa as nossas ordens start e também sobre algumas outras técnicas gráficas para a gente fazer as nossas compras. Tá bom? Um grande abraço aí e até mais.